Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo passando na sua timeline, fazendo a alegria do seu dia. Isso para aqueles felizardos que tocaram o sininho do YouTube e recebem em primeira mão os vídeos sobre direito previdenciário. Mas sejam desses, se inscreve, toca o sininho em todas as redes sociais, Paulo Isaac ADV. Não esquece. E vamos falar de um assunto interessantíssimo, que eu aposto que você está com dúvida. A gente vai falar sobre perícia médica no INSS. Paulo, mas a perícia médica nega tudo. Primeiro a gente tem que entender. INSS é um seguro social que vem para substituir a renda do trabalhador ou do segurado que esteja incapacitado de trabalhar e se sustentar. Simples assim. Não é porque a pessoa está doente que tem direito ao benefício. Doença e incapacidade, coisas diferentes. Tá bom? Vamos tomar um exemplo? Um radialista. Qual que é o instrumento de trabalho do radialista? A voz. Se numa bela manhã esse radialista acorda sem voz, certamente ele está incapacitado. Não é? Mas se por um acaso o Neymar acorda sem voz, ele estaria incapacitado? Neymar, Messi, e Pelé, e Maradona, esse tudo aí, se acorda sem voz. Não necessariamente ele está incapacitado, porque ele necessita das pernas, do corpo todo para exercer atividade laborativa, e não necessariamente da voz. Então esse é o conceito entre doença e incapacidade. E o INSS vai substituir a renda de quem está incapaz de exercer sua atividade laborativa. E nisso, caminhando no sentido de uma incapacidade física, a Previdência Social, ou seja, o INSS, tem alguns benefícios que servem para substituir a renda dependendo do grau de incapacidade. Por exemplo, o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Ele serve para substituir a renda por um tempo pré-fixado, ou seja, no tempo de convalescença, porque essa pessoa está, o segurado, está totalmente incapacitada, mas ele tem uma previsão de recuperar essa capacidade. E agora, o benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Ele é dado para aquele segurado que esteja totalmente incapacitado por tempo indeterminado e não tenha previsão de recuperação ou de uma reabilitação para outra atividade. Então, esse benefício é praticamente para a vida toda. E a gente também tem o auxílio acidente. Esse auxílio acidente é como se fosse uma indenização para aquelas pessoas que perderam permanentemente parte da sua capacidade laborativa. Ou seja, ele consegue trabalhar, mas ele teve uma sequela que reduziu a capacidade laborativa dele. Então, vai ser pago esse auxílio acidente enquanto perdurar a incapacidade parcial deste segurado. Paulo, você está falando muito de benefício e perícia médica. Perícia médica, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a Previdência Social precisa aferir se esse segurado está realmente incapacitado, se ele está incapacitado para a atividade laborativa dele e qual o grau da incapacidade, até para que a perícia possa falar, olha, ele é totalmente incapacitado, para sempre, um período, vai se recuperar, ou é parcialmente. Então a perícia médica tem essa função de avaliar o grau de incapacidade e o tempo de incapacidade do segurado. É claro, a gente tem que levar em consideração também que o perito médico da Previdência Social, do INSS, que hoje chama perito médico federal, ele vai ter pouco tempo, são perícias rápidas, ele não tem um acompanhamento do caso específico como tem o médico assistente, como tem o médico que cuida da saúde do segurado. Então, quando for para passar em uma perícia médica, a dica fundamental, e muita gente deixa escapar isso, é documentos médicos novos, tá?
ou pelo menos que cubra todo o período de incapacidade. Esse documento precisa demonstrar, conversa com o seu médico, olha, você tem que falar para o médico perito o que eu tenho, que tipo de incapacidade e se essa incapacidade se relaciona com a minha atividade laboral. Então é importante que o laudo do seu médico seja bastante claro, elucidativo, para demonstrar para o perito também que naquele curto tempo vai te avaliar e avaliar os seus documentos. Lembra disso, a perícia médica analisa também os seus documentos médicos. Então é importante você levar laudos detalhados, receitas médicas. O médico precisa saber o que você está tomando, porque às vezes a incapacidade física em si, ela não te impede para o trabalho, mas tem alguns fármacos, alguns remédios que dão algum efeito colateral que aí sim te incapacitam. Então é importante levar os laudos, receitas, exames, tanto de sangue, de imagem, né? Vá bem completinho no dia da perícia. E balela quem fala, precisa ir todo mal vestido, fedendo, todo defecado. Não. Seja transparente com o médico perito no dia da perícia. Não estou falando que o médico perito é bom ou ruim. Estou falando o que está no manual de perícia médica. Ele vai analisar todo o contexto, tanto pessoal quanto documental. E lembra, no dia da perícia o médico vai fazer inúmeros testes com você. Existem testes na literatura de perícia médica que são para conseguir apurar o grau de incapacidade, tá? Então às vezes você vai na perícia, você já foi numa perícia, o médico pediu, levanta a perna, levanta o braço, faz amém, faz a mão, faz isso, tudo isso são graus para detectar tanto o grau de incapacidade e até se o segurado está simulando, tá? Muita gente vai simulando lá. Então falando da perícia médica em tempos normais, mas lembrando, se você está vendo esse vídeo logo depois da postagem, um pouco depois da postagem, estamos em tempo de pandemia. Se você está vendo daqui a 200 anos, já deve ter vindo outra pandemia e já mudou tudo. Mas estamos agora em 2020 enfrentando uma pandemia do coronavírus. E nisso as agências do INSS estão todas fechadas desde março e não estão realizando perícia. Opa, que está caindo aqui. E não estão realizando perícia. E aí? O que o INSS instituiu para esse período? É excepcional, durante esse período de agências fechadas, tá? Que o segurado ele não vai ficar sem direito ao benefício. Nesse período, o INSS vai fazer uma perícia indireta. Como seria isso? Uma perícia através do documento médico do segurado. Então o segurado vai dar entrada no seu pedido de benefício por incapacidade pelo telefone, pela Central 35 ou pelo portal Meu INSS, mas principalmente pelo portal Meu INSS, porque o segurado vai mandar para o INSS o documento médico, ou seja, o documento do médico que cuida dele e que indicou o afastamento. Importante, para que o médico perito possa dar ok no seu benefício, nesse documento médico tem que conter o tipo da incapacidade ou da doença, o CID, o nome do médico emissor, o CRM, a previsão de alta, ou seja, quantos dias vai necessitar para essa recuperação. Dando tudo isso bonitinho, legível, o INSS automaticamente vai conceder uma antecipação de um salário mínimo por até 3 meses. Paulo, mas só que aí eu tenho direito a um valor maior, ou um período maior. Então, depois que acabar a pandemia e reabrir as agências, o segurado vai ser convocado para uma nova perícia, ou seja, agora uma perícia presencial, onde vai ser constatada realmente essa incapacidade, o período que é necessário ficar afastado, bem como vai ser calculado o valor dessa diferença, porque lembra que o segurado recebeu um salário mínimo. E uma outra coisa, e última, prometo, já vou embora. Importante, quem já tinha um benefício ativo antes das agências fecharem, porque assim, quando o segurado passa numa perícia, o médico dá uma previsão de alta, ou seja, já dá uma previsão para cessar o benefício.
Caso o segurado não tenha, se sinta ainda incapacitado, até 15 dias antes dessa alta, dessa cessação, ele agenda uma nova perícia. E nessa nova perícia, o médico perito vai avaliar se precisa de mais, se não precisa, papapá. Então, aquele segurado que tinha um benefício ativo, mas tinha uma previsão de alta para esse período que as agências ficaram fechadas, o INSS determinou o seguinte: a prorrogação do benefício vai ser automática, até quando as agências fecharem. Beleza? Galera, então hoje falamos sobre perícia médica no INSS. Espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado suas dúvidas, e se restou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, dúvida, sugestão, crítica. Haters, adoro haters. Manda tudo e não esquece de se inscrever, tocar o sininho e todas as redes sociais, Paulo Isaac ADV. Abração, até a próxima!